Olá, turma, tudo bom? Tudo bem a todos? Bem, então assim, a pedido dos colegas, eu vou tirar aqui as dúvidas com relação à atividade 2 de contabilidade de custos, tá certo? Então assim, as questões que vão merecer uma atenção maior da gente vai ser a questão um, a questão 2, cadê a questão 2? Questão 2 tá aqui, questão 2 e a questão 3, tá bom? Questão 3, assim, porque a questão 4 e a questão 5 são questões relacionadas à leitura do conteúdo, né? Que é com relação à definição de custeio, custo, tá certo? Questão 4. A questão 5, da mesma forma, para a gente marcar corretamente com relação aos conceitos, né, de custeio, custeio variável, custeio de absorção, tá bom? Então vamos lá. Então assim, na primeira questão, ela diz o seguinte: com base nos estudos da disciplina, leia atentamente e responda. Né? Então a empresa apresentou os seguintes dados. Foi disponibilizado aqui os dados da empresa. Ó. Vejamos, a produção 2.000 unidades, né? Os custos variáveis 40.000, custos fixos 24.000, despesas variáveis 8.000, despesas fixas 12.000, uma informação aqui: não há estoque inicial e final de produtos em elaboração. E uma última informação é que as vendas líquidas são de 1.600 unidades, a R$ 120 cada uma. E cadê? Tem uma informação: 192.000. 192.000 aqui deve ser o valor total dessas 1.600 unidades produzidas, certo? Então nós temos aqui essas informações, né, que no caso são dados, para que nós possamos resolver o que é que ela pede, né, o que é que essa questão está pedindo aqui. Pede-se que faça o cálculo do custeio por absorção e logo em seguida elabore o demonstrativo de resultado, ou seja, quer que elabore a DRE, tá certo? Então, o custeio por absorção, se vocês observaram, né, quem participou, quem assistiu a aula da professora, né, de contabilidade, pôde entender que custeio por absorção nada mais é do que a identificação dos custos fixos mais os custos variáveis. Então, esses dois custos, eles são somados e nós, por meio desses valores, nós conseguimos, né, o custo por absorção, tá certo? Logo mais eu vou, tá aqui, ó, tá aqui a definição mais formal, tá bom? Ó, é o custeio por absorção, leva em consideração tanto os custos fixos quanto os custos variáveis na produção, tá bom? Então aqui eu dividi esse cálculo, né, para que nós possamos encontrar o custeio por absorção por meio de alguns passos. O primeiro passo, nós vamos primeiro calcular o custo total de produção por unidade, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos, o primeiro passo é calcular o custo total de produção por unidade, tá bom? Até porque essa informação, ela faz parte do cálculo do custeio por absorção, que nós vamos ver já já, tá bom? Então, o que é que nós temos aqui? Primeiramente, nós vamos calcular o custo variável unitário da produção. O custo variável, ele vai se dar por essa formulazinha bem aqui, ó. Custo variável dividido pela produção, tá certo? Primeiramente, nós vamos calcular o custo variável e logo em seguida nós vamos calcular o custo fixo unitário, tá bom? Para logo em seguida nós conseguirmos o custo total,
tá bom? Então, bora lá. O custo variável. Então, o custo variável, onde é que nós vamos aqui adquirir esta informação? O custo variável, ele foi dado aqui no nosso problema, ó, no valor de 40 mil, tá certo? Este é o custo variável. Ele será dividido pela produção. A produção, ela também foi dada até aqui, ó, 2.000 unidades. Então, o custo variável, ele vai ser justamente essa divisão. Ó. Coloquei aqui as interrogaçõezinhas no material que foi repassado para vocês. Vocês vão ver que tem uma interrogação, né? Tem várias interrogações, porque são valores que vocês irão adquirir aqui, ó, tá bom? Nessas informações que foram fornecidas pela questão, tá bom? Então, encontrando o custo variável, tá certo? Mas, professor, o que é o custo variável? O custo variável é aquele custo, tá certo? Ou seja, aquele valor que se gasta para se produzir algo ou algum serviço, tá bom? É o custo que se tem, o gasto que se tem para se produzir um determinado produto. Por exemplo, esse celular, né? Muitas vezes a gente compra, por exemplo, um celular de R$1.000. Então, nesses R$1.000 aí, além do custo para se produzir ele, existem outras coisas que são incorporadas ao valor dele, tá bom? Pronto, então, após calcularmos o custo variável, vamos aqui para o custo fixo unitário, tá bom? O custo fixo unitário, ele se dá pelo valor do custo fixo dividido pela produção. Onde é que nós vamos encontrar o custo fixo? Ao olhar aqui, né, a nossa informação, os nossos dados, nós vamos encontrar o custo fixo de produção no valor de 24 mil. Tá bem aqui, ó. Custo fixo de produção. Dividido pela produção que nós já encontramos aqui, tá bom? 2.000 unidades, tá certo? Ou seja, essa empresa ela produz 2 unidades de um determinado produto. Pronto. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar o custo fixo total, tá bom? Aqui também coloquei aqui as interrogações para que vocês encontrem o valor, tá bom? Pronto. Após nós encontrarmos esses dois custos, o variável e o fixo, tá certo? Vou até grifar aqui, ó, custo variável e o custo fixo. Nós vamos encontrar nós vamos encontrar o custeio por absorção ou o custo total unitário de produção, tá bom? Certo, então o custo total unitário, ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma desse custo aqui, né? O custo variável, você pode observar que eu coloquei até entre parênteses, tá certo? Mais a soma do custo fixo, tá bem aqui, ó. Foi o que nós acabamos de encontrar, tá certo? Custo unitário total, tá bom? O passo 2 é nós encontrarmos o cálculo do custo dos produtos vendidos, tá bom? Então, agora que sabemos o custo total de produção por unidade, podemos calcular o custo de produtos vendidos, que é representado pela sigla CPV, tá bom? E esse custo ele vai ser com base nos 1.600 unidades vendidas, tá certo? Então, o CPV ele vai ser vendas, que no caso é 1.600 unidades, vezes o custo total unitário da produção, tá bom? Então, essas 1.600 unidades você vai multiplicar por esse valor que você acabou de encontrar aqui, tá certo? Do custo unitário. Então, você vai encontrar o valor e você vai colocar aqui, tá bom? Após ter encontrado esses valores, nós vamos calcular o cálculo das despesas de vendas. Cálculo das despesas de vendas. Então, as despesas de vendas, elas incluem tanto as despesas variáveis quanto as fixas. Tá bom? Então, bora lá. Então, despesas variáveis por unidade vendida. Então, ela se dá pela seguinte fórmula. Despesa variável de venda,
a própria questão, ela também nos dá esse valor. Deixa eu só voltar aqui. Despesas variáveis por unidade vendida. Cadê? Tá aqui, ó. Despesas variáveis de venda, certo? No valor de 8 mil. Cadê? Pronto. O valor que nós vamos colocar aqui e vamos dividir pelas vendas. As vendas aqui também nós encontramos aqui, tá certo? Ó, vendas 1.600 unidades, tá certo? Cadê o cálculo? Que é para a gente não se perder. Então, ele se dará dessa maneira: despesa de vendas variáveis dividido pelas vendas, tá certo? Após encontrar as despesas variáveis, nós vamos aqui encontrar as despesas variáveis totais. As despesas variáveis se dão pelas vendas vezes as despesas variáveis por unidade vendida, que é justamente esse valor aqui, ó, que você encontrou, tá bom? Ó, despesas variáveis por unidade vendida, ó, despesas variáveis por unidade vendida. O valor que eu encontrar aqui, eu vou substituir aqui, ó, tá certo? E eu vou multiplicar por 1.600, tá certo? E aqui temos aqui as despesas fixas de 12 mil, que elas são independentes da quantidade vendida. Temos aqui as despesas fixas. Essas despesas que nós estamos calculando aqui são as despesas variáveis. E essa aqui é uma informação, ó, tem uma informação que foi dada aqui, ó, sobre as despesas fixas, tá bom? Despesas fixas no valor de 12 mil reais, certo? Certo. E chegando aqui ao passo 4, o passo 4 ele pede que nós elaboremos, né, que nós possamos elaborar o demonstrativo de resultado, né, ou seja, a DRE, certo? Então, a DRE, né, do custeio por absorção, ela vai se dar da seguinte maneira, né? Vamos fazer aqui essa tabela aqui, tá certo? Nessa tabela da DRE, nós vamos ter a receita bruta de vendas, que se dá, né, pelo produto, ou seja, a multiplicação da quantidade das unidades, né, vendidas, que no caso é 1.600, vezes o preço, o valor unitário, que é 120 reais. Né? Cada unidade dessa aqui vale 120. Então, essa receita que nós vamos colocar aqui é justamente o produto disso aqui, tá certo? Você vai multiplicar isso, né, 1.600 vezes 120, tá bom? No caso aqui, a receita ela vai ser subtraída, né? Ela vai ser subtraída pelos custos dos produtos vendidos, tá bom? Porque ela se dá dessa maneira, né? Sempre quando a gente tem uma receita, claro que é óbvio que tem que se tirar os custos, tá bom? Então, esses custos, eles serão extraídos bem aqui, ó, do passo 2. Cadê o valor do passo 2? Tá aqui, ó. Então, o valor que você encontrou bem aqui, ó, aqui, você vai jogar aqui, tá certo? Por isso que eu especifiquei aqui passo 2, tá bom? E o lucro, né? O lucro, ele vai ser o quê? Ele vai ser justamente a receita, tá certo? Ó, esse valor aqui da receita, menos, por isso que tem esse símbolozinho bem aqui, ó, que é o menos, quer dizer que você vai subtrair os custos menos a receita bruta, certo? Você vai subtrair aqui, se eu não me engano, parece que dá 140 mil, 140.800. Não sei ao certo. Você vai subtrair e você vai encontrar. Achei, é 140.800, tá bom? Pronto. Tendo o lucro, você vai fazer também mais duas subtrações. Você vai subtrair mais dois itens, que são as despesas variáveis das vendas, tá certo? Cadê as despesas variáveis das vendas? Despesa, tá aqui. Despesas variáveis das vendas, que é 8 mil, tá certo? Vou fazer aqui devagar, que é para você entender. Você vai colocar aqui 8 mil, para subtrair com esse lucro bruto. E as despesas fixas
de vendas administrativas. Cadê as despesas fixas? Tá aqui, ó, despesas fixas, tá certo? Tá bem aqui. Tá. Despesas fixas no valor de 12 mil, tá bom? Por isso que eu coloquei bem aqui, ó. Eu não lembrar porque é que eu tinha colocado esse valor, tá bom? Porque esse valor bem aqui, ele vai ser incluído aqui, tá certo? Aí, quando você colocar os valores, você vai subtrair esses dois valores aqui, das despesas variáveis e fixas, pelo lucro. Aí você vai encontrar aqui o lucro operacional, tá bom? É para dar, deixa eu observar aqui, deixa eu me lembrar aqui, tá aqui, 120 mil. Faça aí a conta e vê se você encontra aí 120 mil, tá bom? E aqui tem um resumo dos valores que você tem que encontrar, tá bom? Essa conta todinha aqui que nós estamos fazendo, isso só a letra A da primeira, para nós encontrarmos esse valor, a receita líquida de vendas, né? Receita líquida, os custos dos produtos vendidos, as despesas variáveis, as despesas fixas e o lucro operacional, tá certo? A receita líquida de venda, cadê? Se refere a essa aqui, tá bom? Ah, sim, tem uma informação importante aqui, ó, que eu coloquei. Este é o demonstrativo do resultado utilizado, que é o custeio por absorção, onde todos os custos fixos e variáveis de produção são absorvidos no custo dos produtos vendidos, tá certo? Então aqui, nesse cálculo aqui, onde ele pede o custeio por absorção, é considerado aqui todos os custos, né, custos, despesas, que são subtraídos aqui da receita, tá bom? Por isso que ele tem esse nome, é o custeio por absorção. E vamos aqui para a letra B. Na letra B, pede-se que faça o cálculo do custeio variável e elabore o demonstrativo de resultado, tá bom? Aqui, neste caso, é um cálculo até mais simplificado do que o outro, uma vez que nós vamos pegar alguns cálculos já prontos da letra A, tá bom? Então, nós vamos também calcular aqui o custo variável unitário, tá bom? Opa, isso mesmo. Que nós vamos calcular ele por meio dessa fórmula, tá bom? Essa mesma fórmula que a gente já fez na letra A, tá bom? Que é o custo variável dividido pela produção, tá bom? O custo variável nós já vimos aqui, deixa eu voltar aqui mais um pouco, cadê o custo variável? Tá aqui, ó, custo variável 40 mil. Para mim não ficar voltando, é só você se lembrar, você anota, né? Você já está com o material aí em mãos, aí você observa, tá certo? Lá naqueles dados do início da questão, para mim não ficar voltando, tá bom? E a produção que também foi dada lá naqueles dados, tá bom? Você vai fazer a divisão e vai encontrar o valor por unidade, tá certo? O passo 2, vamos calcular o cálculo do custo de produtos vendidos, tá certo? O cálculo dos custos de produtos vendidos também nós já fizemos anteriormente, que se dá pelas unidades, no caso lá da 1.600, né? Que são as vendas, né? As vendas 1.600, e o custo unitário é esse aqui, ó, esse valorzinho aqui que nós acabamos de encontrar, tá bom? É isso mesmo. E o terceiro passo é o cálculo das despesas de vendas, né? O cálculo das despesas de vendas. O cálculo das despesas de vendas, eu coloquei até uma observação aqui, ó. As despesas de vendas, elas incluem tanto as despesas variáveis quanto as fixas, tá bom? Nós vamos aqui fazer o cálculo aqui das despesas variáveis, tá bom? No caso aqui, o cálculo da despesa variável, ele vai se dar pela seguinte fórmula, vai ser despesa variável de venda, tá certo? Despesa variável de venda dividido pelas vendas, tá certo? Também está lá na nossa tabela, nessas informações iniciais. Deixa eu só confirmar aqui. Sim, está lá. Despesas variáveis de vendas dividido pelas vendas, tá bom? Deixa eu só confirmar aqui o valor. Despesa variáveis
variáveis de venda. No caso é 8.000, né? Esse valor aqui, ó, nós já confirmamos lá, é 8.000. As vendas também nós já vimos, né? São 1.600 as vendas, tá certo? Faça essa divisão e você vai encontrar aqui o nosso valor, tá bom? Já as despesas variáveis se dá pelas vendas, 1.600, e a despesa variável por unidade vendida, tá certo? Essa despesa variável por unidade vendida é justamente essa aqui que nós estamos encontrando, tá bom? Que nós acabamos de encontrar, tá bom? Após fazer esse cálculo aqui, encontrar essa resposta, você joga ele bem aqui, tá bom? E multiplica pelas vendas, tá certo? Você vai encontrar aqui um valor em torno aqui de 8.000, né? Eu fiz aqui, deu 8.000. E as despesas, tem aqui uma informação, né? Que as despesas fixas no custeio variável são tratadas diretamente como despesas do período e não são alocadas ao produto, certo? As despesas fixas, elas não são alocadas ao produto. E o quarto passo, que é a elaboração da DRE, tá certo? Ela vai ter uma pequena diferença em relação à tabela anterior, tá certo? Aqui nós vamos ter a receita bruta, né, das vendas, que se dá pela multiplicação das unidades vendidas, ó, vezes o preço unitário, certo? Você coloca esse valor aqui. O custo variável CPV nós já temos, que é o que nós vamos encontrar aqui, ó. Cadê? Que é esse valor aqui, ó. Nós vamos encontrar que é esse custo variável, tá bom? Cuidado para não colocar o custo variável lá da letra A. Nós estamos considerando esse custo variável aqui, tá bom? E vamos ter aqui uma margem de contribuição. A margem de contribuição, ela vai ser o que? Ela vai ser a receita bruta, tá certo? Menos, né? Observe aí, ó, menos os custos variáveis, tá bom? Então você vai colocar aqui o valor da receita e vai subtrair esse valor aqui e vai encontrar a margem de contribuição, tá bom? E vamos ter as despesas, né? Esse valor aqui vai ser subtraído, ó. Vou marcar bem aqui, ó. Ele vai ser subtraído pelas despesas variáveis de vendas. As despesas variáveis de vendas que nós acabamos de encontrar, tá certo? Que são essas aqui, ó, despesas variáveis totais, tá bom? Que dá um valor de 8.000, né? Valor aqui de 8.000, essas despesas, tá bom? Eu vou colocar aqui os valores porque você tem que trabalhar um pouco, tá bom? Que se eu colocar aqui, aí já fica já mamão com açúcar, tá bom? Mas com essas informações que eu estou dando, fica fácil você encontrar, tá bom? Então, fazendo essa subtração aqui, ó, margem menos despesa, você vai encontrar aqui a margem de contribuição total, tá bom? Aí joga bem aqui. Tendo esse valor, você vai subtrair ele pelos custos fixos e pelos custos, pela despesa fixa de venda administrativa. O custo fixo também foi dado lá nas nossas informações iniciais. Cadê? Custo fixo, tá lá, 24.000. Se você for voltar lá, você vai encontrar lá um valor de 24.000. As despesas fixas, cadê? As despesas fixas nós já sabemos que é 12.000. Então, você vai subtrair esses dois valores aqui, ó, daqui da margem, tá certo? E você vai encontrar um lucro operacional. Aqui, esse resultado aqui é para dar 120.000, tá bom? O lucro operacional. Se não deu, tem alguma coisa errada no seu cálculo, tá bom? Aí você refaça, você volta esse vídeo outras vezes, tá bom? Vê onde foi que você errou o cálculo, tá certo? Então, é assim que se faz, né? Um modelo, uma ideia, eu procurei essa forma mais simplificada para você entender a primeira questão, tá bom? A gente pode ver que ela é uma questão assim um pouco grande, tá certo? Só que os cálculos não são tão difíceis, tá bom? Ela só é um pouquinho trabalhosa, mas não é tão complicado de fazer.
Coloquei também aqui umas explicações breves, né, sobre o que vem a ser margem de contribuição, que às vezes a gente encontra um termo e a gente não entende, né? Porque mais importante que saber fazer o cálculo é você entender qual é a finalidade daquela informação que você está encontrando, né? Mais importante é a finalidade daquilo, tá bom? Então, eu coloquei uma explicação sobre o que é margem de contribuição e sobre o que é lucro operacional, tá bom? Se mesmo assim você ainda não entender, você pode procurar no material da professora, né, que ela disponibilizou, ou pode procurar no Google, né? Procura no YouTube algumas videoaulas que expliquem um pouco mais sobre o conteúdo. E também pode me perguntar, tá certo? Estou aqui para isso, tá bom? Então, tudo isso, né, eu coloquei aqui de forma resumida, tá certo? Em sua resposta, se você quiser colocar esse resumo aqui, opa, o resumo já está aparecendo tudo, né? Mas tudo bem. Tá aqui, apareceu o resumo, era para me ter tirado, mas tudo bem. O importante é o cálculo, tá certo? Que é isso que nós estamos à procura, da receita líquida, dos custos variáveis, da despesa variável, dos custos, despesas fixas, o lucro operacional. Então, são essas informações que nós queremos encontrar na letra B, tá bom? Coloquei também a informação importante, né, sobre o lucro operacional, tá bom? Que ele vai reportar dizendo que o lucro operacional ele é menor comparado com o custeio por absorção, pois os custos fixos não são diluídos nos produtos vendidos e são reconhecidos diretamente no resultado, certo? Você vai comparar o lucro operacional e você vai ver que esse aqui ele é menor do que o outro, tá certo? Lá do custeio por absorção. Na segunda questão, ele diz o seguinte: considere a DRE abaixo, né? Ou seja, a demonstração de resultado de uma determinada empresa, né? Que é uma empresa fictícia, obtida pelo método de custeio variável. E responda. Na letra A, ele pergunta qual é o ponto de equilíbrio de valor dessa empresa. Na letra B, qual é o ponto de equilíbrio econômico dessa empresa? Né? Caso a meta, aí diz o seguinte, ó, informação importante, caso a meta dos lucros dos acionistas seja R$200 mil. E na letra C, considerando que não seja viável aumentar o faturamento, qual é o nível máximo de gastos fixos que a empresa pode ter para atingir sua meta de lucro. Então, foi dada essa tabela com algumas informações, né? Com algumas informações dos custos, né? E está aqui, ó, as informações, temos aqui a receita bruta, receita líquida, margem de contribuição, lucro bruto e o lucro operacional. E aqui os custos, né? Custos, despesas, estão todos aqui. Aí eu coloquei aqui em forma de sigla, tá certo? Que é para facilitar a identificação. PE é o ponto de equilíbrio, bem? Que é o que ele pede aqui na letra A, né? Ele quer o ponto de equilíbrio, o valor da empresa. O que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é quando os custos eles se equiparam às despesas, né? Eu acho que eu não tenho aqui assim como ilustrar, mas deixa eu ver se eu tenho aqui uma folha, mas não dá. Mas assim, você busque em algum vídeo, algum site que possa assim, ilustrar a figura, que eu não tenho como ilustrar no momento, mas assim, é quando a partir desse momento a empresa ela deixa de ter prejuízo e ela começa a ter lucro, ou seja, o ponto de encontro do custo com a receita, tá certo? Então, ó, ele se dá pela seguinte fórmula, vai ser o gasto fixo, tá certo? Ó, vai ser a divisão do gasto fixo. O gasto fixo nada mais é do que o custo operacional fixo, tá aqui, ó. Custo operacional fixo, que é esse valor bem aqui, ó, dividido pela margem de contribuição, ó, dividido pela margem de contribuição. E esse cálculozinho aqui de baixo, ó, se você for observar, tem uma segunda divisão, tá bom?
que, ou seja, é a divisão da divisão, ou seja, vai ser a divisão da margem de contribuição pela receita líquida, certo? O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse valor aqui, ó, tá certo? Vai colocar aqui, ó, em cima aqui no numerador, tá bom? 140.228. E aqui embaixo você vai dividir, tá bom? Você vai dividir esse valor aqui, tá bom? Da margem de contribuição pelo valor da receita líquida, tá bom? Tá aqui, ó, 456.599 dividido por 1.312.368. Pronto. Depois que você dividir, você vai colocar esse valor aqui embaixo, tá bom? Para quê? Para você pegar aqui o gasto e dividir por ele, tá bom? Vamos ver que eu fiz ele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fiz ele, eu encontrei. Ele dá, você vai considerar óbvio, né? Quando você for fazer a divisão, você vai encontrar um número enorme. Mas você considera, após a vírgula, só 2 algarismos após a vírgula, tá bom? Porque como são valores inexatos, aí você vai encontrar um número enorme. Eu até coloquei aqui, ó. Ah, tá aqui, achei que eu não estava vendo, ó. 43.046,74 centavos, tá bom? Então faça a conta, ver se você encontra esse valor, tá bom? Mas você tem que fazer mesmo. Não basta colocar qualquer número lá aleatório, que quando eu for corrigir, eu vou ver se você colocou os valores corretos, tá bom? Se você não tiver colocado os valores corretos aqui, mesmo assim você tiver considerado esse valor, eu vou considerar como errado, tá bom? Faça a conta direita. Ó, tá aqui o ponto de equilíbrio econômico, né, que é o PEE, vai ser o quê? Ó, bem que tem uma divisão mais uma vez, tá certo? Onde aqui no numerador tem uma soma do gasto fixo. O gasto fixo é esse, ó, que nós já especificamos, mais os lucros desejados. O que é o lucro desejado? É esse aqui, ó. É a meta de lucro, ó. É a meta. A meta de lucro é o lucro desejado, ó. Então você vai pegar isso aqui, 140 mil, vai somar com essa meta de lucro, que é 200 mil, ó, soma, tá bom? Aí deixa guardado. E aqui embaixo você vai pegar a mesma coisa que você fez aqui. Claro, você vai pegar esse resultado, né, que é como são a fórmula bem aqui embaixo é a mesma, você vai só pegar esse resultado aqui, ó, da margem, né, dividido pela receita líquida, e vai colocar aqui embaixo, tá bom? E depois você vai pegar o resultado aqui, ó, dessa soma, e dividir por esse resultado que você pegou aqui da nossa fórmula anterior, do ponto de equilíbrio, tá bom? Então, fazendo essa divisão, você vai encontrar, ó, esse valor aqui, tá bom? 977.891,63. Se você não entendeu, aí você volta o vídeo, tá certo? Você volta o vídeo quantas vezes for necessário até você entender, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui tudo bonitinho aqui, que é para você só, ao observar aqui, ó, esse quadro, você substituir as informações, tá bom? Ó, coloquei aqui o óbvio, ó, da meta de lucro, que é a meta de lucro, tá bom? Então, não tem como você errar. E, por fim, na letra C, ele pede um nível máximo de gastos fixos. Eita, mas é grande esse nome. Aí eu coloquei aqui a sigla, ó, NMGF. Ah, professor, não sei o que é NMGF. Tá bem aqui, ó. Certo? Nível máximo de gastos fixos. Ele é mais simples, é só a margem de contribuição, tá certo? É a subtração da margem de contribuição, tá aqui a margem de contribuição, cadê? Aqui, margem de contribuição, menos a meta de lucro desejado. Tá aqui, ó, meta de lucro desejado. Fez sua subtração e encontrou o nível máximo de gastos fixos. Pronto, só isso, é só uma subtraçãozinha. Eu deveria até ter tirado isso aqui, né, porque eu não tinha observado que ele tinha ficado. Já na terceira questão, tá aqui uma empresa fictícia, tá certo?
E essa empresa, temos aqui um quadro onde foi somado todos os custos indiretos, né? Temos aqui os produtos, produto X, que essa empresa produz, né? Produto X, produto Y, produto Z. E ela aqui somou, né? Os custos, no caso aqui são custos indiretos, tá bom? Os custos indiretos desses três produtos, tá aqui, ó, 500 mil do produto X, 600 mil do produto Y, 800 mil do produto Z. Então, aqui são custos com matéria-prima, tá bom? MP é matéria-prima. E esse MOD, ele é o que? São custos com mão de obra direta, tá bom? Aqui em cima, custos com matéria-prima. E aqui, custos com mão de obra direta, tá bom? Então, o que é que ele quer aqui? Vamos ver. Os custos indiretos, se ele colocou aqui também os custos indiretos, aqui em cima são os diretos, e esse valor aqui de 667.600 são os custos indiretos. E ele também especificou aqui a carga horária que cada máquina leva para produzir um determinado produto. Por exemplo, o produto X, uma determinada máquina, ela demora 1.200 horas para produzir esse produto ou esses produtos, certo? Produto Y, 1.000 horas, produto Z, 600 horas, e totalizando 2.800 horas, tá certo? Aí, aqui ele pede, faça a apropriação do CIF. O que é CIF, professor? Ou seja, ele quer que a gente elabore uma tabela onde a gente coloque o CIF, ou seja, os custos indiretos de fabricação. Bom? Pois bem, então assim, ao analisarmos a terceira questão, nós vamos observar o seguinte, que devemos fazer aqui a apropriação dos custos, ou seja, a distribuição dos custos da seguinte maneira, com base em 3 critérios. É isso que a questão pede. O que acontece aqui? Tem-se esses custos com a matéria-prima, que eu já citei anteriormente, os custos com a matéria-prima. Tá aqui, os custos com matéria-prima dos 3 produtos que são produzidos resultam em 1.900.000. E os custos com mão de obra, 900.000, tá certo? O que é que a questão está pedindo? Que nós possamos, em cima desses custos, calcular os custos indiretos de fabricação. Tá bom? Simplificando é isso. Bom, vou repetir. É que em cima de cada valor desse aqui, eu possa calcular o custo indireto de fabricação, tá bom? Então, nós temos aqui os custos, né? Eu fiz novamente aqui a tabela, tá bom? Com os custos. Aqui embaixo, eu acrescentei as horas máquinas, tá bom? Que são 2.800. Somando isso aqui tudo, ó, dá 2.800. Aí, o que é que nós temos que fazer primeiro? Primeiramente, é calcular quanto por cento cada valor desse aqui ele representa desse total, tá bom? Isso aqui é uma porcentagem, tá bom? Isso aqui é uma porcentagem. Ou seja, para a gente encontrar esse valor bem aqui, o que é que a gente faz? Ó? É só a gente pegar o 500.000, olha só. Pega aqui a calculadora. Se você quiser adiantar o vídeo, você pode, tá certo? Mas aí eu estou explicando bem devagar que é para que todos entendam, tá bom? 500.000 dividido por 1.900.000, tá certo? Nós vamos encontrar essa porcentagem aqui, que dá 26,31%, tá bom? Então, o que é que você faz? Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse valor aqui, ele representa 26% do total de matéria-prima que é utilizado, né, para produzir esse produto X. Então, se ele representa 26%, os custos indiretos também vão representar 26%. Aí, o que é que nós temos aqui? Nós temos, deixa eu tirar essa calculadora, nós temos aqui os custos indiretos, certo?
Então, nós vamos distribuir aqui a porcentagem dos custos indiretos em cada produto desse aqui. Fazendo o cálculo aqui no Y, o mesmo cálculo que eu fiz aqui no X, aqui eu encontrei que esses 600 mil ele representa por volta de 32% desse total, tá certo? O produto Z 42, tá bom? Então, fazendo essa divisão aqui, nós encontramos cada porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Se isso aqui ele representa 26%, então eu tenho que calcular 26%, descer isso aqui, ó, 26% do meu custo baseado nesse custo fixo aqui, ó, nesse custo indireto, tá bom? Aqui é o custo indireto. Então, para me calcular 26% desse custo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor que eu encontrei e vou multiplicar por esse aqui, tá certo? Que dá 677 e 600. Pronto. Então, esse aqui quer dizer que vai ser... Deixa eu copiar aqui. Ah, não dá, né? Então vai ser 178, 315, tá aqui, ponto 315,78. O que quer dizer esse valor? Quer dizer que a cada 500 mil em matéria-prima, 178 mil são custos indiretos, tá certo? Então a mesma coisa será feita aqui, ó, no produto Y. Nós vamos calcular aqui, ó, no caso, ó, 32% desse valor, 42% desse valor, tá bom? Aqui, ó, 33% desse valor, tá certo? Então você vai encontrar o custo fixo, melhor, o custo indireto de cada um desses valores, tá certo? Todos eles tem que ser, a soma de todos eles tem que resultar nesse total aqui, tá bom? 677.600. Pois é dessa forma que a gente faz o rateio, ou seja, a divisão desses custos, tá certo? Em cima desse custo indireto, tá bom? É dessa forma aqui. Vocês vão fazer essa tabela. Então você vai fazer, só repetindo, aqui ó, eu iniciei, tá bom? Para exemplificar, e você vai encontrar a porcentagem baseado neste valor aqui, tá certo? 32% de 677, 42% disso aqui, tá bom? Então você vai colocar aqui esses valores. E assim a gente monta a nossa tabelinha, tá certo? Então, a quarta questão, como eu já expliquei anteriormente, e a quinta, são questões apenas de leitura do conteúdo, tá bom? Então, você vai fazer essa atividade, né, a 1, a 2 e a 3, e na dúvida você vai me perguntar, tá certo? Caso não tenha dúvida, você só envia para a plataforma, de preferência em PDF, tá bom? Então, é isso.